Bom, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo do canal, né? Esse vídeo, a gente completa aí, quando subir esse vídeo, na verdade, né? A gente vai completar 100 vídeos no canal. Então, o canal aí tem já pouco mais de um ano, né? E é um conteúdo, como eu sempre falo, né? Aquele grande guarda-chuva, né? Que tem a logística e operações, e a gente vai desmembrando os temas relacionados a essa grande área, conteúdo de qualidade, né, pensado de forma estratégica. Então tem muitos vídeos assim de aplicações de ferramentas, análises, temas variados, né, relacionados a essa grande área que é a logística e operações, está envolvendo sustentabilidade com interface com a logística, envolvendo tecnologia também com interface com a logística, aplicações de ferramenta, métodos de apoio à decisão relacionados a essa área. E agora a gente vai abordar um tema extremamente importante, um tema que, na verdade, não já vem ganhando relevância, né, nos últimos anos, principalmente na pandemia, que é a questão da logística humanitária, que é a logística presente nas situações de desastres, nas situações de pandemias, epidemias, e aí você vê a presença forte da logística no sentido de disponibilizar todos os recursos necessários no momento ideal, né, um custo adequado, no local em que esses recursos devem ser disponibilizados. A gente nota aí a presença da logística nesses eventos. Então, eu fiz aqui, vou compartilhar com vocês um artigo, separei um artigo aqui, então deixa eu só colocar o artigo, visualizar o artigo aqui, né? Então, ele é um artigo de revisão sistemática, então só para alinhar com vocês, é uma revisão da literatura, tá? No caso, uma revisão sistemática, né, que é um pouco diferente de revisões tradicionais. Então, logística humanitária, no gerenciamento de desastres naturais, né, e uma revisão sistemática da literatura orientada à Covid-19. Então, ele é um artigo interessante, né? Ele vai apontar alguns aspectos, né, que são estudados na literatura relacionados à logística humanitária. É um tema que vem ganhando força, então, em guerras, desastres naturais, os grandes conflitos, né, situações de pandemia, você vê a presença da logística humanitária fornecendo todos os recursos, suprimentos e, inclusive, movimentação de pessoas, de mão de obra especializada para aquela situação. Então, aqui, o artigo ele abordou, né, o resumo, né, ele fala que os desastres são cada vez mais frequentes ao redor do mundo e geram perdas materiais e humanas incontáveis, demonstrando a vulnerabilidade da população mundial ao lidar com desastres, sejam eles naturais ou causados pelo homem. Então, é importante destacar, né, e depois ela coloca aqui também na aplicação da logística humanitária e a cadeia de suprimentos humanitária, que seria a CSH, a sigla, no gerenciamento desses desastres naturais e também, especificamente, em desastres biológicos, como é colocado aqui, as autoras colocam aqui no artigo. Então, o artigo de revisão sistemática, aproveitando, abordando dois temas em um, tem aqui o abstract, aqui, que é o resumo em inglês, né? E a introdução, e aqui ela já coloca na introdução, elas já colocam na introdução os desastres naturais, e que você vai notar a presença da logística nesses desastres naturais. Então, biológicos, geofísicos, climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, e você vê a presença da logística humanitária em todas essas situações, onde você precisa movimentar recursos dos mais diversos, materiais dos mais diversos, e não só o recurso material, há medicamentos, suprimentos, inclusive a mão de obra especializada, né? As pessoas, os profissionais especializados, médicos que vão auxiliar nessas situações. Então, aqui ela destaca, né, que os desastres naturais sempre fizeram parte da vida dos seres humanos. E a logística, ela entra na pandemia, teve uma importância enorme. Você imagina ter que movimentar uma quantidade significativa de medicamentos,
vacinas, movimentar pessoas, né, às vezes de um hospital para o outro, tem que ter uma programação, né, determinar uma programação, elaborar uma programação para você conseguir movimentar os pacientes de forma eficiente, pensando, né, na capacidade de atendimento dos hospitais. Então, você nota a presença forte da logística, no caso, denominada já há algum tempo logística humanitária nessas situações. Então, aqui interessante no artigo, ela descreve um método, né? O método aqui, normalmente a revisão sistemática, é bom destacar que a revisão sistemática, ela tem de forma muito clara um fluxo, né, para a identificação dos artigos, a seleção, a inclusão de artigos e a exclusão de artigos, artigos que não serão considerados na base. Então, aqui tem todas as etapas, né? A preparação, o desenvolvimento de um protocolo de revisão. Existe, para a revisão sistemática, para quem se interessa por revisão sistemática, elaborar artigos dessa categoria, existe um método chamado Prisma, que muitos periódicos internacionais exigem, né? Então, o Prisma ele tem uma sequência de etapas necessárias para você elaborar um artigo científico, claro, um artigo dentro dessa categoria de revisão sistemática. Então, aqui, ela tem toda a descrição do método, é bem interessante nesse sentido também. Aqui as palavras-chave que ela usou, né? Palavras-chave em inglês, normalmente as bases são internacionais. Então, o Insights Direct aqui, o Cielo e a Emerald são bases importantes. Outras bases que você pode utilizar, caso você esteja vinculado a uma instituição, né? Mestrado, doutorado, pós-graduação, até pós-graduação lato sensu também. As bases Scopus e Web of Science, você pode utilizar também para realizar essas pesquisas. Então, fica até uma dica de um tema de trabalho de conclusão de curso ou para formulação de artigos. Então, aqui ela fez a busca nas bases, as expressões, né? Fez uma busca complementar em análise, simpósios, né? Em congressos também, e avaliação e seleção dos estudos. É interessante notar, ela colocou as bases de dados aqui, a seleção, e tem um ponto aqui que eu vou destacar, que tem toda a descrição do método, tá? Quais foram os artigos selecionados. Eu vou colocar aqui, ó, ela coloca a conclusão, tá? Aqui tem todo o método, e aqui os artigos, a gente vai se deter aqui nos artigos selecionados, né? E ela sintetizou e selecionou alguns artigos, tá? Alguns artigos relacionados à logística humanitária. Então, por exemplo, para um autor, né, os desastres podem ser caracterizados por eventos naturais ou até mesmo causados pelo próprio homem, que ocorrem em determinada área, ocasionando danos à população e destruição à infraestrutura local. Então, aqui fala um pouco da questão dos desastres também, doenças, desastres, né? A própria questão da Covid, né? É, E aqui, ó, tem um ponto que eu vou destacar aqui. A partir do momento em que as pessoas são atingidas por desastres naturais, isso se torna um caso de logística humanitária. E aí é importante a gente definir a questão da logística humanitária, né? De maneira simplificada. Então, vou até marcar aqui, ó. Olha o que ele coloca como logística humanitária. A definição, né? A logística humanitária é um conjunto de planos e ações que são realizadas com os objetivos de salvar vidas, deslocar pessoas e materiais, realizar o gerenciamento de aquisição, armazenamento, promover o fluxo de informações, a distribuição e o transporte de suprimentos, para tentar atender as pessoas que foram atingidas por desastres ou outras situações complexas. Se a gente reparar nessa definição, essa definição ela é muito similar à definição da logística, né? Logística pensando, logística direcionada para as organizações. A logística ela vai planejar, vai controlar, vai coordenar o fluxo de materiais, informações. Então, quando a gente fala de fluxo de material, a gente está falando da gestão de estoque, a gente está falando da aquisição, a gente está falando da compra, a gente está falando do armazenamento, toda essa movimentação, inclusive a gestão do fluxo de informações. Ou seja, você vai monitorar a entrega desses suprimentos, a entrega desses materiais, a entrega desses recursos, toda a disponibilização desses recursos, recursos necessários para essa situação de desastres, de pandemias, guerras, enfim.
Então, essa definição é uma definição que ela está em linha com a definição da logística direcionada para as organizações. Claro que ele fez algumas adaptações aqui, inclusive deslocando pessoas. Eu falei aqui, ó, deslocar pessoas e materiais, movimentação de pessoas e materiais. Então, logística humanitária, ela, quando a gente fala da logística voltada para as organizações, essa é a grande diferença. Quando a gente fala de logística humanitária, a gente aborda muito esse ponto, né? Deslocar pessoas, deslocar profissionais qualificados, e é bom destacar também que não são só os profissionais qualificados, os especialistas que você vai deslocar para auxiliar nessas situações de desastre. Você, às vezes, precisa deslocar as pessoas que foram diretamente prejudicadas por essa condição, por essa situação catastrófica. Então, às vezes, você precisa deslocar as pessoas para uma região segura. Quando você tem, por exemplo, um deslizamento, tem uma situação de chuvas, e você precisa deslocar, você não vai se deslocar só os recursos materiais, medicamentos, suprimentos, mas você não vai só deslocar a mão de obra, né, qualificada, os especialistas. Não. Você vai deslocar as pessoas, você vai retirar as pessoas dessas regiões que não apresentam mais a segurança necessária para que essas pessoas possam residir, possam permanecer em suas casas, nessas situações de deslizamentos, nessas situações de chuvas e deslizamentos que muitas regiões enfrentam, Rio de Janeiro, inclusive, enfrenta. Então você precisa deslocar as pessoas também. As pessoas foram diretamente prejudicadas por essa condição. Então, a logística humanitária, além dessa definição, né, que está muito alinhada com a definição da logística direcionada para as organizações, tem um outro ponto aqui, ó, que vale destacar. Porém, a logística humanitária enfrenta desafios complexos nesse contexto, pois as condições de trabalho das equipes em situações pós-desastre costumam ser caóticas e a infraestrutura física frequentemente frequentemente está destruída, não, é frequentemente destruída só, né? Não precisaria do estar aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de logística, da logística direcionada para as organizações, a gente já percebe um problema sério na questão da infraestrutura. Imagina numa situação de desastre, onde eu tenho essa infraestrutura sendo prejudicada de forma determinante. Eu preciso utilizar estradas, eu preciso fazer uso dessa infraestrutura para levar os recursos a essas regiões. Então, esse é um grande problema. Então, esse é um grande desafio que a logística humanitária ela vai enfrentar. Como é que eu consigo movimentar esses recursos materiais, né, os recursos necessários a suprir essas regiões, se essas regiões eu tenho ausência de infraestrutura? Se eu não tenho essa infraestrutura necessária? Então, esse é um ponto que eu preciso considerar um grande desafio para a logística humanitária. E aí, uma outra questão também, uma outra maneira de ajudar as vítimas após a ocorrência de um desastre natural é a utilização da cadeia de suprimentos direcionada para operações humanitárias. Falou até cadeia de suprimentos humanitária, né? A gente botou o termo CSH, né? De acordo com o autor aqui em questão, posteriormente à ocorrência dos desastres, com o intuito de aliviar o sofrimento da população, inicia-se operações humanitárias onde estas necessitam ser realizadas de maneira rápida e eficaz, através da distribuição de suprimentos, como a gente já falou, fornecimento de atendimento médico, abrigos. Às vezes você precisa deslocar essas pessoas para uma região, para um local, para abrigar essas pessoas, para garantir a integridade física, a segurança dessas pessoas, porque elas não conseguem mais permanecer em suas residências, né? A residência já é uma área de risco deslizamentos, chuvas, né? Então aquela residência ela não se mostra mais segura. Preciso deslocar essas pessoas para uma região segura, para um local seguro. Para obter uma operação humanitária eficiente, usam-se processos logísticos de suprimento e distribuição. Então notem o seguinte: todos os conceitos que a gente aborda quando trata de logística e distribuição, eles são adaptados, automaticamente adaptados para a logística humanitária. Você vai pegar esses conhecimentos e vai utilizá-los, vai adaptá-los à logística humanitária, tá certo? Então, aqui, um outro ponto, né? Para realizar a avaliação apropriada de falhas nas cadeias de suprimentos,
de alívio humanitária, sobretudo referente aos diferentes tipos e características de desastres, está se tornando cada vez mais importante, não somente observando a ocorrência de desastres naturais, mas também monitorando o desempenho da atividade da logística da cadeia de suprimentos de alívio em operações de socorro. Aí tem um ponto fundamental. Eu preciso avaliar a performance da cadeia. Da mesma forma, da cadeia de suprimentos, né? Da mesma forma em que eu avalio uma cadeia de suprimentos direcionada para distribuição de bens de consumo em geral, direcionada para organizações, esse monitoramento, o acompanhamento desse desempenho, ele também precisa acontecer na cadeia de suprimentos humanitária, na logística humanitária. Eu preciso acompanhar a performance, o desempenho, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado. É bom a gente destacar também que eu vou ter a presença de transporte, das três atividades principais da logística: transporte, estoque, armazenagem, estarão presentes na logística humanitária também. É bom a gente destacar isso, tá? Então, é, provavelmente, né, a gente fez esse vídeo aqui, devo fazer outros vídeos relacionados à logística humanitária, tema de muita relevância, presentes nessas situações de desastres naturais, guerras, conflitos, tá? Esse artigo, você consegue encontrá-lo facilmente no Google Acadêmico. Então, aqui, ó, só para explicar para vocês, você copiar o título aqui, ó, é de 2023, tá? Super recente. E você jogar no Google Acadêmico, vou colocar para vocês aqui, colocar lá no Google Acadêmico, ó, der um Enter, você encontra facilmente esse artigo, tá? Tá meu canal aqui, tá? Aqui, ó. A gente vai completar o 100º vídeo, tá? Então aqui você encontra facilmente esse artigo. Deixa eu só voltar para cá. Tá aqui, ó. Facilmente você encontra ele. Tem o DOI do artigo, tudo certinho, tá? O artigo é de 2023, ele é super atual e aborda um tema de tamanha relevância. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra o vídeo por aqui, tá? Um abraço a todos aí, bons estudos. Vamos seguir aí abordando temas relacionados à logística e operações, pessoal. Um abraço.